e eu coloquei gravar aqui então o nosso congresso. Quero pedir desculpa a vocês pelo pequeno atraso que tivemos, 10 minutos, algo de todo compreensível dentro dessas senhas tecnológicas a quais nós estamos envolvidos aí em virtude da necessidade de isolamento social decorrente da pandemia ainda, espero que por pouco tempo. Quero saudar de um modo muito especial e caloroso o nosso palestrante da noite de hoje, professor Renato Selarayan, que recentemente, professor Renato, há um ano atrás, me lembrava disso há pouco com a professora Nair, esteve conosco na Universidade Católica do Uruguai, juntamente com o professor Roque, com o professor Marcelo Duque, com o professor Silvio Batello, nas nossas jornadas interuniversitárias, né? E o professor Renato, na ocasião, proferiu uma palestra com a qual eu particularmente me encantei, e isso motivou o convite para que ele estivesse conosco na noite de hoje. Então, seja muito bem-vindo, caro Renato, espero que seja a primeira de muitas oportunidades que o senhor possa estar conosco na Faculdade Dom Bosco, que a partir de hoje passa a ser também a sua casa. Quero agradecer à professora Nair por ter aceito o convite para fazer essa mediação na noite de hoje, juntamente ao professor Renato, e sem mais delongas, porque queremos muito aproveitar do que vocês dois têm a nos trazer na noite de hoje, eu vou passar a palavra para a professora Anair, para que ela faça uma breve apresentação do nosso palestrante a todos. Desejo a todos vocês um excelente congresso, né, e no finalzinho eu volto para uma palavra final. Seja bem-vindo, professor Renato. Muito obrigado, professora Nair. Tens a palavra. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui presente nessa noite com o professor Renato da Silva Selarayan, que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui especialização em Ciência Política pela UBRA, mestrado em Direito Internacional pela Unicinos, pós-graduação na Academia de Direito Internacional de Haia, na Holanda, é professor atuante, leciona as disciplinas de Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, Direitos Humanos e História do Direito. E também advoga nas seguintes áreas: condição jurídica do estrangeiro, nacionalidade e contratos internacionais. O tema da palestra de hoje será a Ordem Jurídica Internacional e o Direito Brasileiro. Professor Renato, seja bem-vindo. E eu passo a palavra para o senhor fazer a sua apresentação e exposição da sua palestra. Uma boa noite. Boa noite, professora. Muito obrigado pela gentil apresentação. Muito obrigado também às referências feitas pelo professor Guilherme. Realmente está completando um mês e alguns dias que nos encontramos na Universidade Católica do Uruguai, em Montevidéu, foi o ano passado, nos dias 6, 7, 8, se não estou enganado, de outubro. Apenas não se trata de correção, apenas uma observação. Existem dois eventos no âmbito ibero-americano que são efetivamente as jornadas interuniversitárias de direito constitucional e direitos humanos, que não foi este que foi oportunizado no ano passado. Na realidade, este do ano passado foi um encontro da rede rede ibero-americana de escolas e faculdades de direito. Isso é muito importante, esta observação, sobretudo pelo fato de eu ser um grande entusiasta no que diz respeito à possibilidade de participação, de intercâmbio, de troca de ideias, de conhecimento de outras culturas. Esta rede ela é relativamente nova, ela foi criada no ano de 2012, possui um site na internet, chamou-se inicialmente latino-americana e posteriormente houve ampliação para ibero-americana pela inclusão de outras universidades espanholas. Não temos ainda nenhuma universidade portuguesa. E nestes encontros, nos quais participam alunos, professores de direito,
exclusivamente de direito. Isto é importante. A Faculdade Dom Bosco, a Faculdade de Direito, a Dom Bosco faz parte, participou ano passado, parece-me ter sido a primeira oportunidade. O professor Roque Reichsiegel, a quem eu transmito os meus agradecimentos também pelo convite, junto ao professor Noswitz, ao professor Guilherme. O professor Roque é um companheiro de jornada, de diversas jornadas, já há quase... Professor Roque, eu entrego apenas a mim, não ao professor. O professor Roque, eu sempre digo, ele tem uma certa similaridade com o livro O Retrato de Dorian Gray. Ele tem um retrato dele em uma parede da casa e o retrato vai envelhecendo e o professor Roque vai rejuvenescendo. Nessas 3 décadas que nos conhecemos, apenas quem foi branqueando a barba, os cabelos, inclusive os poucos que restam, fui eu e o professor Roque ficando cada vez mais jovem. Como um exemplo desta longa jornada que fazemos, jornada acadêmica, eu vi hoje no Facebook pela manhã, bem cedo, aqueles recados que colocam, somente você pode ver, se quiser compartilhar. Fazem aproximadamente 12, 15 anos, algo entre 12 e 15, nós estivemos também no âmbito de uma jornada em Portugal. Nós estávamos na Espanha, viajamos a Portugal, e quando estávamos em Coimbra, encontramos um aluno nosso, brasileiro. Eu e o professor Roque já trilhamos alguns países deste continente americano. É efetivamente um parceiro de longa data. E sem me retardar mais, essa pequena introdução, professora, por gentileza, habilite, por favor, o microfone. Eu não ouvi. O professor Roque disse que ficou muito contente com a sua manifestação. Ganhou a noite, disse ele. Ao final, nós daremos a palavra ao professor Roque, que ele disse que formulou 33 perguntas ao professor Renato. Ele está comedido hoje, então. Hoje ele está comedido, realmente. E parece que as perguntas foram formuladas antes mesmo da palestra, mas vamos deixar para o final para ver quais serão. Devolvo a palavra, professor, desculpe a interrupção. Que é isso, faça sempre que achar oportuno, mais do que necessário. A ideia, neste eu diria assim, realmente pouco tempo, poucos momentos, muito embora extremamente agradáveis, tem por objetivo transmitir uma ideia acerca da ordem jurídica internacional e do direito interno. Intercâmbio, similaridade, compatibilidade entre ambos. E eu começo fazendo assim, uma pequena observação no que diz respeito ao direito. O direito ele possui inúmeras definições, desde aquelas históricas ensinadas em aulas de história do direito romano, até mais recentes, e especificamente uma que me agrada sobremaneira, que diz que é uma forma, o direito vem a ser uma forma de estabelecer um padrão de comportamento em relação às pessoas. Claro que a partir daí nós teríamos um corolário de inúmeras possibilidades de desdobramento, como é que se manifesta este controle. Pois bem, no direito interno nós temos inúmeras possibilidades, e também aquela que é muito próxima à ciência política, que diz que é o Estado que detém o poder da violência, a possibilidade de usar a violência em relação aos seus cidadãos, em relação àqueles que se encontram no seu território. Por que foi feito isto? Bom, isto tudo
pessoal, isso tudo faz parte de acordos que foram sendo realizados ao longo de toda a história da humanidade. Eu costumo dizer, quando inicio uma aula, realmente início de semestre de aula de História do Direito, que desde os nossos mais remotos antepassados, obviamente já pensando em termos de Homo sapiens, quando começaram a vagar como nômades pelo continente africano em busca de alimento, uma vez que eram caçadores e coletores, como é que era estabelecido assim, quem mandava? Será que havia uma distribuição de tarefas? Quem deveria ir à frente como um desbravador? Alguém atrás como um segurança? Alguém pela retaguarda? Lei do mais forte. Literalmente. Todo mundo conhece o ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou obedece quem precisa. Este princípio de lei do mais forte, obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele veio sendo aperfeiçoado ao longo da história da humanidade. Os acordos aos quais eu referi há instantes, eles são nada mais, nada menos do que um aprimoramento de tais princípios. Se não vejamos, quando chegaram esses nossos antepassados, que era considerado o lugar em que, não me referindo ao Brasil, mas em que se plantando tudo dá, aquilo que também foi definido na Bíblia como sendo o jardim do Éden, de hoje, onde hoje é o Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates, porque ali encontravam tudo, ali se estabeleceram. Ali já houve a necessidade de ser estabelecida entre as pessoas, entre os indivíduos, um regramento, o estabelecimento de uma ordem. Sobretudo, porque quando se tornaram, a partir dali, sedentários, houve, obviamente, a necessidade de estabelecimento de regras. Estas regras, elas valiam, ou valeram, para os grupos, para os diferentes grupos sociais, aonde quer que se encontrassem. Porque alguns ficavam, quando o grupo ficava maior, havia um prosseguimento, seguiam mais adiante, de modo que vieram a ocupar todo o planeta. Esses indivíduos que começaram caminhando como nômades desde o sul do continente africano, eles acabaram por chegar ao fim, na ponta do continente americano. Subiram, passaram pelo Estreito de Bering, entraram pelo que hoje é o Canadá, Estados Unidos, América Central, América do Sul, e foram. Entre essas pessoas havia necessidade óbvia de uma ordem. E a ordem, ela veio sendo estabelecida, ela veio sendo demonstrada. Resquícios arqueológicos nos mostram, de maneira mais recente, em função de relatos escritos, que havia uma ordem. Pois bem, esta ordem, e a qual eu estou me referindo, ela foi sempre em relação a indivíduos. Não havia uma ordem que estabelecesse relações entre diferentes povos, entre diferentes civilizações. Porque no que diz respeito ao relacionamento entre os indivíduos, uma coisa interessante, eu gosto sempre e muito de fazer analogias, e uma outra que faço é aquela que diz assim que a grama do vizinho ela é sempre mais verde, o que provoca cobiça de quem olha, e ao invés de maneira prática, de perguntarem como havia sido atingido aquela coloração, aquele grau de qualidade, o que acontecia era de haver uma apropriação. Isso era o que gerava guerra, inúmeras guerras. A nossa história da humanidade ela é formada, ela é representada por guerras. A história do direito internacional, sobretudo, ela é marcada por guerras. Foram estas guerras que levaram aos
ao surgimento dos principais acordos estabelecendo regras de comportamento entre as diferentes nações. Quando falo aqui em nação, eu me refiro a um período em que estavam, sim, ainda surgindo, ou anterior ao surgimento dos estados nacionais. Esses estados nacionais, eles emergiram, eles vieram à tona a partir da Idade Moderna. Tiveram entre outros, um grande impulsor, Nicolau Maquiavel, na sua grandíssima obra, O Príncipe, mas ele foi um impulsor, um propulsor, porque houve outros elementos, outros dados presentes, suministros, como dizem os espanhóis, ou insumos que levaram à necessidade específica do surgimento dessas regras de convivência entre os diferentes, aí sim, estados. Por esta há pouco mencionada desejo daquilo que não lhe pertencia, mas simplesmente por ter um maior valor, representar algo de mais valia em relação ao vizinho, ou seja, ao estado vizinho, ao povo vizinho, à civilização vizinha, nós tivemos, por uma razão religiosa, um evento bélico conhecido como Guerra dos 30 Anos, que teve fim no ano de 1648, com o também chamado Tratado de Westfália, em função do qual, isto é, eu lhes diria, direito constitucional e direito internacional, porque foi exatamente a sacralização ou sacramentação do conceito de soberania, que já tinha iniciado, obviamente, cerca de um século antes, com Jean Bodin, na França. Mas, traduzindo uma linguagem bastante simples o significado do Tratado de Westfália e o surgimento sacralizado ou sacramentado, como disse, do conceito de soberania, para os estados ficou valendo a seguinte ideia: não pode haver compartilhamento de autoridade. O direito interno de um estado, ele é vigente dentro deste estado, sem a possibilidade de ser válido, aplicado no território de outro estado. Faço aqui um pequeno parênteses. É claro que alguns séculos depois, sobretudo a partir do século XX, com a necessidade de cooperação jurídica entre os estados, e que começaram também a surgir outros acordos para a aplicação do direito de um estado no território de outro. Esta parte, no que diz respeito ao direito internacional privado, a professora Naira, eu tenho certeza que ele é bastante próxima, por também militar na área do direito internacional privado. Mas eu volto atrás, ao período logo posterior a 1648, quando, por favor, não fiquemos pensando que a partir de 1648 agora todos os estados estão se respeitando, que a partir de agora é tudo maravilhoso, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso, que a grama do vizinho, muito embora sendo mais verde, eu vou respeitar, eu não vou querer pegá-la, não vou querer tomá-la para mim. Não, de maneira nenhuma. Sobretudo quando se fala em civilizações ou povos, menção que vem feito, eu dei um pulo histórico bastante grande, é claro, saindo lá do Iraque, pulando para a Europa, passando por cima de Grécia e Roma, mas vejam bem, saltos necessários, vamos deixar assim, desta maneira. O mundo conhecido, o mundo válido, era a Europa. O direito que resultou do Tratado de Westfália, em 1648, o direito internacional público,
o qual havia iniciado várias décadas antes, a partir do século XVI, início do século XVI. Ele era válido para os estados, mas não vamos entender que aplicável aos estados, porque nós não tínhamos um instituto jurídico de responsabilização do Estado, um instituto jurídico de responsabilização do indivíduo. O que nós tínhamos eram acordos. Em uma guerra, um outro ditado, um outro princípio, a história é escrita pelos vencedores. Aquele Estado que ganhasse uma guerra, era ele que impunha a sua vontade. Era ele que impunha as suas regras. Tivemos isso com a França, com a Espanha, com a Inglaterra, nos momentos em que tais países foram hegemônicos no planeta. Era a sua vontade que prevalecia. Então, as outras, não importava a vontade dos outros, esta é a ideia. E, portanto, eram tais países que faziam as regras. Mais do que as suas regras, eram regras válidas para todos. Nós, mais uma vez, em um salto temporal, chegamos ao início do século XX. O século XX é um século bastante conturbado. Nós costumamos dividir os séculos a partir de 100 em 100 anos. Num livro de um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, é uma série de Era do Capital, a Era das Revoluções. Neste A Era dos Extremos, logo no início do livro, ele faz uma observação que eu, quando vi, eu disse assim, mas exatamente isto, é assim que deveria ser dividida a história do planeta, a história do homem. Ele divide o século XX entre 1914, início da Primeira Guerra Mundial, e 1989, queda do Muro de Berlim. Qual o significado, o que ele quer dizer, que não sendo 100 anos e o que acontece dentro desses 100 anos, mas sim em função dos eventos que ali terão ocorrido. Isto é que faria a diferença. Pois bem, neste primeiro grande evento do século XX, do início do século XX, Primeira Guerra Mundial, ao seu final nós tivemos uma tentativa de responsabilizar a indivíduos por conduta na guerra, por aquilo que no início ainda não era chamado de crime contra a humanidade, crime de genocídio, crime contra os seres humanos. O principal destes objeto de tentativa de responsabilização foi o imperador alemão, Kaiser Guilherme II, que buscou refúgio na Holanda. Houve um pedido de extradição para que fosse julgado. O raciocínio despendido foi bem interessante. Isso é algo que é inerente ao direito, ao mundo jurídico. Perguntaram do que ele seria acusado. A resposta foi de crimes de guerra. Mas a guerra era um ato praticado entre estados. Somente entre estados. E se um indivíduo, ou seja, um ser humano, viesse a ser responsabilizado por um ato de guerra, ele estaria sendo equiparado a um Estado. E neste início do século XX, isto foi considerado uma heresia, era considerado uma blasfêmia. Sujeito de direito internacional são apenas os Estados e mais ninguém. Mas vejam bem que também ao final desta Primeira Guerra Mundial e nos encontros havidos para a realização do Tratado de Versalhes, surgiram as organizações internacionais. Foram duas, uma delas existente até hoje, a Organização Internacional do Trabalho,
A outra foi a antecessora da Organização das Nações Unidas, a Liga ou Sociedade das Nações. Segue o baile. O próprio Eric Hobsbawm, que citei há instantes, refere a este período entre 1918 e 1939, 1918, final da Primeira Guerra, 1939, início da Segunda, como simplesmente um período entre guerras. Ao final da Segunda Guerra Mundial, não foi, a expressão que eu uso é assim, não foi mais possível tapar o sol com a peneira. Os seres humanos causaram mal, os seres humanos causaram malefício. Em função de tal circunstância, de tal ocorrência, procurando dar, é claro, porque ainda não existiam tribunais internacionais, foi dado, eu também chamo assim, de um verniz de legalidade. Foram os chamados Acordos de Londres, que criaram 2 tribunais. O tribunal conhecido como Tribunal de Nuremberg e o também conhecido como Tribunal de Tóquio, de conhecidos deste modo, um nome mais comum, porque ambos tinham um nome próprio, um nome oficial. O primeiro, de Nuremberg, foi o Tribunal Militar Internacional para a Europa e o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, Nuremberg e Tóquio. Esses 2 tribunais eles tinham 2 grandes limitações. Uma geográfica e a outra temporal. Geográfica exatamente pelo fato de restringirem-se, o primeiro ao continente europeu e o segundo ao extremo oriente, parte da Ásia, parte da China e especificamente o Japão. Ou seja, todo aquele lugar, aquela região no Pacífico onde atuaram os japoneses. Pois bem, pessoal, que mais uma vez eu faço uma pequena observação, lembrando que nós não podemos falar de direito internacional sem fazer menção à história. Ele é resultado de fatos históricos, de ocorrências históricas. Nós não podemos desvincular um do outro, e por isso que vem fazendo como se fosse especificamente quase que uma aula de história, esta pequena palestra, esta pequena ponência. Vejam bem, por que eu lhes disse geográfica? Restringir-se de Nuremberg aos atos praticados pelos alemães no continente europeu e de Tóquio, aqueles praticados pelos japoneses na Ásia. Ambos, pela limitação geográfica, quando julgado e transitado em julgado a última sentença, deixaram de existir. Passaram para a história. Mais conhecido de nós, até mesmo porque resultaram em 2 filmes, 2 bons filmes, diga-se de passagem, o Tribunal de Nuremberg, os quais, apenas lembro, se encontram no YouTube. Um é da década de 60, em preto e branco, e outro já dos anos 90, colorido. Não sei se ambos americanos, o segundo com certeza é. Mas, pessoal, lamentavelmente a guerra ela é algo assim inerente ao ser humano. Não pararam as guerras, elas continuaram acontecendo, continuaram ocorrendo. Deixaram de ocorrer por algumas décadas no continente europeu. Isto até havia mencionado há instantes a queda do Muro de Berlim, que levou, por sua vez, 2 anos depois, à extinção da antiga União Soviética, que teve também como consequência o surgimento de novas repúblicas, as quais viviam sob o manto, sob a asa de proteção ou influência da União Soviética. Dentre elas, a Iugoslávia, que teve uma repartição em inúmeras repúblicas. E aí, exatamente nesse lugar em que se situava a Iugoslávia, que nós tivemos, alguns conhecem como Guerra da Iugoslávia, outros mais especificamente como Guerra da Bósnia ou Guerra da Sérvia. Por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, foi criado um tribunal penal internacional, não mais um tribunal militar internacional, mas um tribunal penal internacional
para a ex-Iugoslávia. 2 anos depois, num país centro-africano, Ruanda, houve um episódio assim, terrível. Não vou mensurar qual foi o mais catastrófico, o mais cruento, porque a barbárie, meus amigos, a gente não pode medir, dizer, não, matar com tiro é pior que matar enforcado. Não, os dois perdem para matar asfixiado. Por favor, estamos falando de mortes violentas, mortes cruéis, e foram episódios que aconteceram em ambas essas guerras, a primeira na Iugoslávia, ou antiga Iugoslávia, e a segunda em Ruanda. Não podendo também deixar passar este episódio, o Conselho de Segurança criou um outro Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Os 2 tribunais, eles tinham competências específicas, e os 2 tribunais, eles também especificamente tinham as mesmas limitações de Nuremberg e Tóquio, geográfica e temporal. Geográfica pelos seus próprios nomes. O primeiro restringindo-se à antiga Iugoslávia e o segundo a Ruanda. E temporal, um deles, no final de 2016, já teve decretado pelo atual secretário-geral da ONU o seu fim. Outro ainda segue atuando. Mas vejam bem, nós que vivemos o mundo jurídico, que somos operadores do direito, sabemos que não há nenhuma diferença entre um Tribunal Regional do Trabalho, um Tribunal Regional Federal, um Tribunal de Justiça, um Tribunal Regional Eleitoral. Não há nenhuma diferença, exceto as competências. Por quê? Porque eles são todos iguais, possuem juízes, promotores, secretários, secretarias, desde o pessoal encarregado da recepção até o presidente do tribunal. Funciona do mesmo modo. Então, pessoal, aonde eu quero chegar? Será que para cada guerra haveria a necessidade de criar um novo tribunal? Há um outro detalhe. Esses tribunais que eu mencionei, de Nuremberg, de Tóquio, posteriormente da ex-Iugoslávia, o Tribunal de Ruanda, eles custam caro. Custaram os que já deixaram de existir? Custa, porque necessita das pessoas que ali trabalham ser remuneradas. Não seria muito mais prático a existência de um tribunal permanente? A ideia, a bem da verdade, ela já vem desde o início do século XX. Sem, é claro, que tivesse... Demoramos, podemos dizer, quase que um século. Quase que um século. Porque em 1998, no dia 17 de julho, na cidade de Roma, reunidos ali 150 países, foi criado o Tribunal Penal Internacional. Este sim, um tribunal sem limitação geográfica, um tribunal sem limitação temporal, ou seja, um tribunal permanente, e com competências para julgar, estão lá a partir do seu artigo 6º, para julgar crimes de guerra, de genocídio contra a humanidade e de agressão. Desses 4 crimes, não houve uma definição, como houve para os anteriores, do que é crime de agressão. Por esta razão, nenhum indivíduo poderá ser julgado por crime de agressão. Mas eu falei que uma palavrinha interessante, não mágica, mas bastante interessante. Não poderá nenhum indivíduo ser julgado. Vejam bem, eu não estou falando em Estado. Eu estou falando em indivíduo, em ser humano. A responsabilidade que aqui está sendo mencionada é a responsabilidade penal do indivíduo. Os Estados não têm responsabilidade penal? Não, os Estados têm responsabilidade civil pelos atos praticados. Ele é responsabilizado civilmente por guerras, mas não penalmente. Paga indenizações por perdas a vidas em função de uma violação de um princípio de direito internacional.
de uma norma de direito internacional. Os Estados são responsabilizados por violações de direitos humanos, de violações praticadas contra indivíduos, contra seres humanos dentro do seu território, sejam eles seus nacionais ou não, sejam eles também nacionais estrangeiros. O Tribunal Penal Internacional, ele julga indivíduos penalmente. No que diz respeito à violação de direitos humanos, o que nós temos, pontualmente, são as cortes existentes no continente europeu, no continente americano e no continente africano. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede na Costa Rica, que eu e o professor Roque tivemos a oportunidade de conhecer, uma oportunidade em que estivemos na Costa Rica. Mais uma delas, professor Roque. Vejam só, daqui a pouco estão dizendo que nós dois somos netos ou parentes próximos do Noé, que viveu 950 anos. Não, a gente não chega a tanto, professor Roque. Um pouco menos do que isso, com toda certeza. Pessoal, o interessante e a ideia que estou buscando, caminhando para um final, para um desfecho, diz respeito à ordem jurídica internacional e o direito interno. Sob este viés, no que diz respeito aos Estados no âmbito do direito internacional e ao indivíduo no âmbito do direito interno. Para as relações entre os Estados, elas não são, como no direito interno, verticais, elas são horizontais. Os Estados são iguais, não há um Estado superior ao outro, não há uma autoridade superior, não há uma constituição para os Estados, aquilo que nós temos no direito interno, uma autoridade superior, uma constituição, uma ordem hierárquica vertical. Para os Estados, ela é horizontal, mas isso não significa, apesar ou a par desta igualdade, que significa exatamente que todos os Estados são iguais, independendo das suas diferenças entre população, extensão territorial, poderio bélico, econômico. Não, todos são iguais. Mas eles devem respeitar as normas. O direito internacional público, ele tem uma definição, desculpem, ele possui inúmeras definições, mas a referência que faço eu lembro de não tê-la encontrado dentre conceitos de grandes autores, mas uma analogia, isso sim, melhor dito, uma analogia. O direito internacional público é o algodão entre os cristais. Pessoal, o cristal que eu me refiro é o vidro, aquele vidro extremamente delicado, aliás, tão delicado que dependendo do impacto, mesmo que num brinde, pode a taça ou o copo trincar, quebrar ou até mesmo trincar. Para que isso não ocorra durante um transporte, colocam-se algodão exatamente para evitar o choque. Esse que é o direito internacional público. Não significa que os Estados obedeçam às normas. Nós vemos, nós ouvimos, nós lemos, nós assistimos. Mas eu lembro de um episódio no início dos anos 2000, logo no... Não, foi no início dos anos... Sim, início dos anos 2000, foi em 2003, quando os Estados Unidos pediram ao Conselho de Segurança da ONU autorização para invadir o Iraque, e esta autorização não foi dada. Eu lembro assim nitidamente que havia um programa à tarde na Rádio Gaúcha, ele era capitaneado pelo hoje senador Lazier Martins. O programa transmitiu alguns momentos da reunião do Conselho de Segurança da ONU, de tão importante que isso, dada a importância para os países como um todo, para a sociedade internacional como um todo,
aquela autorização ou não. Pois bem, a autorização não foi dada, Estados Unidos e Inglaterra invadiram o Iraque. E eu lembro, pessoal, eu lecionava no Unicinos e, claro, os colegas já tinham previamente combinado, em uma determinada manhã, na manhã seguinte, algo assim, quando tocou o sinal para início da aula, levantei como costumávamos fazer todos, nos dirigindo, então, em seguida, para as salas de aula. E eu lembro que eu levantei, quando cheguei na porta, eu vi que alguma coisa estava estranha. Apenas eu tinha levantado. Os outros colegas haviam ficado. Naquele dia, coincidentemente, eram aulas de direito penal, vinham vários professores de direito penal, e os professores de direito penal tinham ficado sentados. E quando eu meio que hesitei no passo, na porta, um deles perguntou: "Ô, Renato, onde é que tu tá indo?" "Para a aula?" Como se não tivesse me dando conta que alguma coisa não estava normal. "Aula de quê? O que tu tá lecionando hoje? Direito Internacional Público? Não existe mais." E se mataram de rir. Claro, estavam se referindo ao episódio. Como assim? O que tu vais ensinar? Vais ensinar que os estados possuem um regramento, uma ordem jurídica, mas não respeitam? Se existe, não respeitam, então não vale para nada. Eu fui para a aula. No encontro seguinte, eu não sei se foi na semana seguinte, eu contei, já tinha esquecido, é claro. Tocou o sinal para o início da aula, todos eles levantaram, esses professores, esses colegas de direito penal. Provavelmente o professor Roque não faz parte dessa banda, não faz parte do lado negro da força. Ele não se deixou seduzir ele ainda é um Jedi. Ele deve ter ficado, ou não tinha aula, ou ficou sentado me fazendo companhia. Eu perguntei para eles: "Ô, pessoal, onde é que vocês vão?" Que engraçadinho, o que tu quer dizer com isso? Estamos indo para a aula. Eu lembro que tinha pegado um jornal daquela manhã, uma 0 Hora, o Ossum ainda era impresso, e como quase todos os dias, isso não muda nada, tem sempre a notícia de uma morte, de uma tentativa de homicídio, de um latrocínio. Mas vocês vão ensinar o quê? Vocês estão entendendo o que eu quis dizer? Não é pela existência de um conjunto de normas no direito internacional, no âmbito do direito internacional, que significa que todas elas sejam obedecidas. Isso acontece também no direito interno. O que importa, pessoal, é exatamente a existência das normas. A existência de um conjunto normativo. Puxa vida, na semana passada, na sexta-feira, um episódio que teve um desfecho ontem à noite, ouvi isso hoje pela manhã, as notícias, do sequestro de uma médica. Por favor, não vou entrar em minúcias, não desse caso, de notícias sobre crime, porque isso é o que campeia nos jornais. Falta espaço para noticiar tudo que ocorre diante jurídico sob a esfera do direito penal em todas as cidades, em todos os municípios, em todos os estados, em todos os países. Pois bem, assim é o direito internacional. Nós precisamos da existência de um conjunto de normas. E por mais, eu repito, por mais que possa parecer que não há uma semelhança, uma proximidade muito grande entre direito internacional e direito interno, a bem da verdade, pessoal, eu lhes digo, direito internacional e direito interno andam sim, quase que de mãos dadas. Porque as normas, no âmbito do direito internacional, as quais são feitas por estados, válidas para eles, estados, elas têm como destinatário final aos nacionais dos estados, aos indivíduos, aos seres humanos, sob as mais diferentes óticas. Claro, são válidas também para pessoas jurídicas, não apenas para pessoas físicas. Mas, se no direito interno
não houver o exercício, e quando aqui me refiro à autoridade, eu me refiro àquela autoridade que resulta de uma norma. A autoridade resulta de uma norma que confere poder a um determinado ente jurídico para observar a eficácia da sua aplicação. Sim, o direito internacional e o direito interno são muito próximos. E aí eu diria, curiosidade, alguns países têm nas suas constituições, na Constituição, na sua lei maior, na sua Carta Magna, especificado qual a que vai prevalecer em uma hipótese de conflito, quando tratarem de um mesmo tema, entretanto, dando soluções distintas. Alguns priorizando o direito internacional, outras constituições, outros estados priorizando o direito interno. No nosso caso, no direito brasileiro, nós não temos uma menção específica na Constituição. Há um autor de direito internacional público, um jovem e brilhante, dicas de passagem, autor de direito internacional público, aqueles que já cursaram a disciplina devem conhecê-lo, no mínimo por ter sido citado na bibliografia, mais do que a complementar, a principal, Valério de Oliveira Mazzuoli. O Valério de Oliveira Mazzuoli diz que não é o adequado, entretanto, o que vamos fazer? Funciona deste modo, a solução para esta situação de inexistência na nossa Constituição foi dada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda nos anos 70, 1977, referido em todos ou quase todos os livros de direito internacional, cuja interpretação é a seguinte: lex posteriori revocatio anteriori. A lei posterior revoga a anterior, ou seja, vai ser aplicada aquela norma, seja interna ou externa ou internacional, que por último houver sido editada. Repito mais uma vez, o direito internacional e o direito interno, eles andam sim de mãos dadas. Eles são próximos. Ambos dependem de um ordenamento jurídico. Dependem para sua existência, para sua continuidade, para sua validade. Tanto o direito internacional quanto o direito interno. Professora Anair, professor Guilherme, os distintos assistentes, eu agradeço a atenção que dispensaram, a paciência que tiveram. Foi em dois momentos, a paciência em esperar para iniciar, face ao meu problema técnico de poder acessar, e o segundo de me ouvirem. Muito obrigado, professor Guilherme, muito obrigado, professora Anair, muito obrigado a todos. E fico à sua disposição de todos. Muito obrigada, professor Renato, muito obrigada pela sua brilhante exposição nesse aspecto histórico, né, de colocação de como, digamos, um panorama de como foi visto a questão do direito à guerra, a essa discussão também filosófica, né, do direito à guerra, direito à paz, e como que veio com essa discussão da doutrina, inclusive, sobre esse pensamento entre o direito internacional e o direito nacional, né? Qual é a vigência dessa discussão doutrinária sobre vigência una do direito internacional ou dualista, né? Então, muito obrigado. Hoje uma grande discussão, e esse tema está na ordem do dia, essa sua exposição, pela essa grande discussão durante a Covid, né? Que é essa eventual denúncia do nosso presidente no TIP, né? No Tribunal Penal Internacional. Essa discussão que nós temos, se inclusive foi feita a denúncia para o Tribunal Penal Internacional. Então, aí vem essa discussão bem presente, que é, e aí eu já vou depois fazer o questionamento, se me permite, porque queremos ouvi-lo, porque ela é tão presente. A grande discussão é, nessa questão do Covid, essa manifestação que teve toda com o presidente, é viável demandar no Tribunal Penal Internacional?
tem alguma possibilidade de ser aceita, ou é melhor fazer essa denúncia ou essa reclamação, essa queixa para a Comissão Interamericana por conta da discussão que quem tem que responder isso é o Estado e não a pessoa? Porque, como o senhor bem colocou, no Tribunal Penal Internacional, somente nós vamos responsabilizar a pessoa, o indivíduo. E aqui nós podemos ver, nessa sua exposição, que bem salientou, o Tribunal Penal Internacional vai fazer digamos assim, essa verificação se uma pessoa, tanto numa posição de general, de presidente, enfim, que detenham poder, quais são esses crimes que ele cometeu. Então, uma primeira pergunta seria: qual a sua análise frente a essa denúncia que foi feita do presidente Bolsonaro frente ao TIP? E uma segunda manifestação, pudesse dizer, porque o crime de agressão ele foi posterior nessa nova configuração ou essa nova dimensão que veio sendo trazida com esse direito do crime de agressão, que ele não estava, né, nesses 4, embora elencados no TIP, no Estatuto do Tribunal, ele ainda não tinha sido disciplinado. Então, o Brasil ainda não ratificou, nós só submetemos pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Estatuto de 2002, que está internalizado, né? E ainda nós não tivemos, então, essa análise sobre essa nova configuração, que é específico sobre o crime de agressão. Então, eu queria ouvir o senhor, essa sua manifestação sobre como é que o senhor vê essa análise de Kampala, né, sobre essa verificação de características específicas sobre o crime de agressão, e também uma terceira verificação, que nós tivemos uma juíza no Tribunal Penal Internacional, né, que é Sylvia Steiner, e agora nós temos uma nova indicação, né, que é uma desembargadora, também juíza federal, que está para ser visto nessa análise agora em dezembro. Então, se pudesse fazer uma colocação para nós, digamos, numa visão atualizada, o que o senhor vê nessa configuração atual? Com a palavra, pois não, professor. professora. Muito obrigado. Com relação ao primeiro questionamento, acerca de um oferecimento de denúncia, como também já deixou claro para os nossos assistentes e ouvintes, houve sim o oferecimento de denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro junto ao Tribunal Penal Internacional. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp de professores de direito internacional. É um grupo nacional, tem assim de todos os quadrantes do país, dentre os quais alguns importantes professores, grandes autores de livros que nós utilizamos nas nossas aulas. E em um primeiro momento, ou seja, logo em seguida ao oferecimento da denúncia, inclusive com cópia, nos foi disponibilizado, houve, eu não vou dizer assim, meio a meio, dentro do grupo, a aceitação. Não, estamos todos de acordo, todos acordes. Não. Nem tampouco uma manifestação contrária. Na realidade, um grande percentual manifestando-se no sentido de que não prosperaria. Durante, inclusive, no período de cogitação, houve alguns debates, conversas entre os colegas. Será que vai ser oferecida? Será que não vai ser oferecida a denúncia? Logo em seguida foi oferecida. Bom, o comentário unânime, aí então, já uma vez feita a denúncia, é de que não prosperaria. A par de algumas opiniões favoráveis ou contrárias dentre os colegas, é de que não haveria lá no Tribunal Penal Internacional a aceitação da denúncia contra o presidente.
No que diz respeito à atuação, ou possibilidade de atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, aí em relação ao Estado brasileiro, até este momento não, sobretudo pelo fato de que, desde o início, o governo federal conferiu autonomia aos governos estaduais e municipais para atuarem. O que não se implica, isso não implica assim, em sua omissão. Entretanto, e aí eu parto para algo bem mais recente, como especificamente o episódio de desautorização do atual ministro da Saúde, que numa reunião com os governadores disse que seria comprada uma vacina contra a Covid, que é de origem chinesa e que se envolvida aqui no Brasil em parceria com o Instituto Butantan. De imediato foi desautorizado pelo presidente brasileiro. Eu me permito um pequeno parênteses, pelo fato específico de provir da China. Eu recebi por WhatsApp um meme hoje que dizia assim: se contarem para o presidente que foram os chineses que inventaram a pólvora, aí então ele vai proibir as armas. Porque parece ser algo pessoal em relação à China ou ao governo chinês. Eu achei sensacional, realmente. Então, neste caso, havendo sim não haveria possibilidade de ser contra ele, sim contra o Estado, pela sua omissão, porque não importa se é um agente, sabemos todos que não importa se é um agente público ou não, no que diz respeito à violação de direitos humanos, e nesse caso seria assim, eu vejo como não também assim bastante improvável de vir a vigorar essa determinação dele. Pode vir amanhã, depois voltar atrás, voltará, ou então vai dizer que não vamos fazer com a China, mas vamos logo com um outro laboratório, ou alguém que esteja pesquisando, e não haverá perda de tempo. Esta é a minha ideia em relação a esse episódio. Entretanto, repito, o poder coercitivo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele, na maioria das suas decisões, é em termos de indenização. E aí, então, é como aquelas ações aqui no âmbito do direito interno, em que há condenação de um determinado ente jurídico, por um dano coletivo, o valor que deve ser pago e, posteriormente, investido em alguma coisa que venha em benefício daquele segmento atingido, seria a possibilidade. No caso da indicação de uma brasileira, eu fico assim um tanto quanto temeroso no que diz respeito a este governo, especificamente pelo fato de que não há uma demonstração muito grande de incentivo para órgãos internacionais por parte do governo vigente, de brasileiros, ainda mais em se tratando de um tribunal penal que julga indivíduos. Eu deixo claro que se trata de uma opinião pessoal, mas a minha opinião pessoal nesse caso, ela é baseada naquilo que tenho visto. Interessante que nos últimos 2 governos, muito embora tenha havido ideologicamente um pulo do 8 a 80, no que diz respeito aos partidos no governo, do PT para inicialmente PSL, atualmente presidente sem partido, mas um não incentivo para que brasileiros participem de organismos internacionais. O grande incentivador, ou o último grande incentivador nesse sentido, até mesmo por ser um grande intelectual, foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que gestionou para que brasileiros passassem a integrar organismos internacionais.
Era isso, professora. Muito obrigada, professor, pelas suas considerações. No chat, os alunos agradeceram muito também pela sua apresentação, pela sua exposição, pela abordagem que o senhor trouxe, tão atual dessa questão. Eu só me lembrei de perguntar sobre os crimes de agressão. O senhor acha que essa nova configuração, o senhor acredita, então, que o Brasil tende a não aderir a essa nova configuração, pelo menos nesse governo, é isso? Com toda certeza. Por um aspecto, eu costumo perguntar para os alunos, até porque o Pacto de São José da Costa Rica ele é muito conhecido, sim, entre os alunos, sobretudo no que diz respeito à prisão civil. É algo assim de muita atualidade. Então eu pergunto a eles: o Pacto de São José da Costa Rica é uma norma de direito internacional ou de direito interno? E a Lei Maria da Penha é uma norma de direito internacional ou uma norma de direito interno? No que diz respeito ao Pacto de São José da Costa Rica, óbvio que a Lei Maria da Penha, todos dizem, ela é de direito interno. Há sempre uma divisão, e quase que parelha. Parte dos alunos diz, não, é uma norma de direito internacional. Outros dizem, não, é uma norma de direito interno. Então, eu respondo dizendo, não, olha, quem disse que é uma norma de direito interno está correto, e quem disse que é uma norma de direito internacional também está correto. Claro, ficam assim ambos os grupos. Como assim? O que está querendo dizer com isso? Pessoal, tudo diz respeito à origem, à fonte. O Pacto de São José da Costa Rica é uma norma estabelecida pelos Estados, portanto, é uma norma de direito internacional. Mas ela passa por um procedimento para que possa ser utilizada no direito interno, chamamos a isso de procedimento de incorporação, extremamente semelhante, eu digo semelhante para não dizer assim, para não exagerar e dizer igual, ao de produção de uma norma de direito interno. A diferença está, sobretudo, no tempo. Porque quando esta norma de direito internacional, mesmo que tenhamos assinado, mesmo que sejamos signatários de primeira hora, não aderindo posteriormente, no primeiro momento, a partir do momento em que entra no direito interno, ela vai ser enviada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, e ali então fica. Em primeiro lugar, fica dependendo da boa vontade do presidente da Câmara, que vai dar início, enviando para uma comissão apreciar, uma comissão permanente, uma comissão específica. Professor, apenas para lembrar, o Brasil foi signatário da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, de 1969, de primeira hora. Assinou. Foram literalmente 4 décadas para ser sancionada pelo Poder Executivo. Eu vou lhe responder. Sim, será incorporada. Mas eu não faço ideia de quando. O prazo de incorporação do Estatuto de Roma no nosso direito, para mim, é um tempo recorde no direito internacional. Foram 4 anos. Foi criado o TPI em 1998 e incorporado ao nosso ordenamento jurídico em 2002. Isso é um recorde. É exatamente por todos os outros antecedentes em relação a outros tratados, outras normas internacionais, que eu não posso ser preciso responder assim a sua pergunta, dizendo, não, será em tanto tempo. Eu sou preciso dizendo, sim, será. Porque, obviamente, mudam os valores ideológicos dos governantes, temos um nesse momento, poderemos ter outro daqui a 4 anos, na gestão seguinte, dali a 4 anos, outro, e assim por diante. Em algum momento será. Nesse eu tenho uma certa... Nesse a senhora já havia dito, eu acho que na vigência desse governo eu acho bastante difícil. Então tá, professor, muito obrigada, então, pela seu
tempo de fazer essa brilhante exposição para todos, que é um tema bem atual. Todos os alunos e todos, digamos assim, todas as pessoas hoje, o mundo todo está voltado para essa pandemia, né? E todas essas repercussões, tanto no direito internacional como no direito interno. Então, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco e de ter prontamente aceito, embora nossos pequenos problemas técnicos no início, mas queria agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso evento, que tanto nos abrilhantou. Eu não sei se o professor Guilherme está ainda por aí. Estou Se não, sim. está aqui. Então eu passo a palavra para o professor Guilherme. Parabéns, professor Renato, pela brilhante exposição, e abusando da sua boa vontade e pelo fato de querer tê-lo mais um pouquinho conosco, eu vou ler algumas perguntas que estão sendo formuladas pelos nossos alunos aqui no chat. Claro. Né, todos passando um feedback extremamente carinhoso aí em relação ao professor Renato. Alguns ex-alunos seus, professor Renato, nos assistem também. Eu vou tomar a liberdade de formular 3 perguntas aqui para não abusar do professor Renato, enquanto eu transformo o professor Roque em palestrante. O professor Roque vai sair e vai voltar como palestrante para ele fazer o encerramento aqui. A primeira pergunta formulada pelo Guilherme Pagliarini diz o seguinte: devido ao explicitado pelo senhor ao falar da lei do mais forte, dos diversos confrontos entre as nações, concordaria com a afirmação de que o direito internacional surgiu de uma espécie de contratualismo rosbesiano, onde coligações tais como a ONU tomam o lugar do Estado e o Estado seria equivalente ao cidadão, advindo da necessidade de apaziguar nações em um estado natural de guerra, por causa da cobiça, tal como o senhor explicitou, a grama do vizinho é sempre mais verde. Aliás, algum comentário da ineficácia do direito internacional para a salvaguarda da paz? Há ideias da doutrina para reforço da eficácia do direito internacional? Essa é a pergunta do nosso aluno Guilherme Pagliarini. A pergunta do Guilherme é interessante. Ela manifesta, o Guilherme manifesta assim, um pensamento bastante dominante no que diz respeito à ideia de que a ONU represente uma autoridade, assim eu entendi a colocação do Guilherme. Na realidade, eu concordo literalmente com o Guilherme na ideia de contratualismo. Não existe, com toda certeza, um contrato social entre os Estados como existe no âmbito do direito interno, entre nós, professor Guilherme, professor Anaí, professor Roque, eu, todos que estão nos assistindo, nós fizemos esse contrato social. Uma das coisas que, inclusive, eu falo, quando me refiro a contrato social, eu digo assim, é mais ou menos como se alguém, ao nascer, o médico pegasse assim, pelos pezinhos e pusesse na mão uma caneta e a enfermeira trouxesse, está aqui, assina o contrato. Porque esse contrato ele existe desde que nós nascemos. E aquele pelo qual nós transferimos, não é nem parcela, nós conferimos ao Estado o direito de tomar determinadas decisões em nosso nome. Claro, vai muito tempo, vai muito longe a ideia de que o Estado podia tudo e o indivíduo podia nada. Isso começou a mudar a partir do século XX, por isso que eu disse, realmente o século XX é o século das transformações, no que diz respeito a inúmeros aspectos. Mas há uma ideia de contratualismo, sim, entre os Estados. Tudo bem. Ela já surgiu ao final da Primeira Guerra com a criação da Liga das Nações. Não conseguiu, onde o principal objetivo era a manutenção da paz, inserido uma ideia de evitar um outro conflito. Esse outro conflito não foi possível deixar de acontecer. Não teve força suficiente a Liga das Nações, então foi criada a ONU. O objetivo, mais uma vez, a manutenção da paz. Ela também foi algo assim como estendendo seus tentáculos, atuando nas mais diferentes áreas, buscando uma uniformização, não do direito, mas das decisões acerca de determinados direitos.
no que tange à OIT, no que tange à Organização Mundial do Comércio, no que tange à Organização Mundial da Saúde, e no que diz respeito à paz. Só que eu disse, enquanto eu falava, que, lamentavelmente... Aliás, o exemplo que eu costumo utilizar, para mim, resume. Como o homem, o ser humano, não conseguiu evitar a guerra, o que o homem fez? Normatizou a guerra. O pessoal nem se conta disto. Isso responde. A guerra não vai continuar sempre existindo. Existe um direito da guerra. Direito, pessoal. Ordenamento jurídico, normas jurídicas referentes à guerra. Como entrar em guerra, como se comportar durante a guerra e como acabar com a guerra. A existência do professor Guilherme, que diz respeito à pergunta do Guilherme Palharim, sobre o contratualismo, achei muito interessante. É exatamente assim, vamos nos respeitar. Só que eu acrescentaria dentro do possível. Porque funciona desse modo. Eu também não posso tapar o sol com a peneira. Eu não posso dizer que, a partir da criação da ONU, vivemos um mundo cor-de-rosa. Não, nós vemos, sabemos que não existe. Sabemos que este mundo cor-de-rosa entre os estados não existe, mas, eu repito, está muito bem colocada, muito bem feita a colocação do Guilherme. Professor, eu espero ter respondido a pergunta dele. Claro. As outras duas perguntas que foram formuladas aqui, professor Renato, eu vou resumir numa só. Né? Uma pergunta diz: a teoria dualista não se faz menos eficaz que a teoria monista? E a outra pergunta do nosso colega, professor Lúcio, primeira pergunta da Edna, segunda do professor Lúcio: qual a posição do professor acerca da teoria dualista moderada? Realmente, elas são referentes ambas às teorias existentes no âmbito do direito internacional. O que eu mencionei sobre o fato, durante a fala, em relação ao fato de alguns países possuírem em suas constituições determinações específicas sobre a prevalência ou do direito internacional ou do direito interno, no caso de um conflito de normas. Essas teorias, a dualista e a monista, elas vêm sendo formuladas desde assim que o direito internacional público foi ganhando corpo, foi ganhando força, foi ganhando estatura. E a partir daí, quando eu digo a partir daí, a partir do século XVIII, foi havendo um crescendo no número de normas de direito internacional, que também, como disse durante a fala, elas têm, ao fim e ao cabo, como finalidade, acertar ou estabelecer também um padrão de comportamento para as pessoas no âmbito do direito interno. A teoria dualista, a bem da verdade, é aquela que não prevê conflito. Ela é dual, são duas. É direito interno e direito internacional. E eu sempre, quando falo sobre ambas, eu digo assim, imaginem dois círculos. Esses círculos, um representando o direito internacional e outro representando o direito interno, o máximo que fazem é se tangenciar, se tocar, jamais se sobrepor. A teoria que se sobrepõe é a monista. Agora, vejam bem, monismo não significa prever apenas a existência de um desses direitos, o direito interno ou o direito internacional. Ela sobrepõe os dois, direito interno e direito internacional. Ora, o direito internacional sobre o direito interno, ora, o direito interno sobre o direito internacional. E também o monismo moderado, que é o, segundo Mazzuoli, não é o ideal, porque não direciona nem para o direito internacional nem para o direito interno, mas é o adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Monismo moderado são um dos três princípios: prevalência do direito internacional, prevalência do direito interno e prevalência do direito internacional, do direito sobre o interno, do interno sobre o direito internacional, e o moderado que equivale aos dois, iguala, equipara direito interno e direito internacional. Mas, como eu também costumo dizer, não se pode usar os dois ao mesmo tempo, uma norma de direito internacional e uma de direito interno. Pegar o melhor de uma e o melhor de outra e procurar dar assim, a melhor solução possível. Não, isso não existe, tem que ser ou uma ou outra.
E é por isso que no direito interno, no brasileiro, o princípio do humanismo moderado, vigente desde o julgamento pelo STF do recurso extraordinário número 80.004, de 1977. Não temos uma solução ainda. Essa é uma grande discussão, professor, discussão nacional, sobretudo no âmbito do direito internacional, esperando alguma providência legislativa para dizer, não, que vai prevalecer será essa. Muito obrigado, professor Renato. Professor Roque, nos escuta? Eu transformei o professor Roque em palestrante aqui, eu não sei se ele consegue abrir a câmera. Sim? Sim, sim. Já devo estar aparecendo aí ou não? Pelo que nos disse sim. Pelo que nos disse o professor Renato aqui no início do nosso congresso, existe um caos por detrás das andanças de vocês aí, que é o curioso caso do Benjamin Button, né? Que é o camarada que nasce idoso e conforme ele vai... conforme os anos vão passando, ele vai rejuvenescendo, né? Me parece que é mais ou menos essa anedota que... Esse é o professor Roque. Esse é o professor Roque, né? Sob o pseudônimo de Benjamin Button, né? Então, professor Renato, eu quero agradecer a sua participação no nosso congresso, e fiquei incumbido de transmitir um abraço do professor Marcos Dusso, do professor José Noswitz, e vou passar a palavra para o professor Roque, fazer um agradecimento final e fazer o encerramento dos nossos trabalhos na noite de hoje. Agradeço também a professora Anair pela mediação, agradeço os nossos alunos que... tenho certeza, se estivéssemos no auditório, faltaria espaço, né? E o público, não só em tamanho, mas em assiduidade, também acompanhou do início ao fim, tanto pelo Zoom como pelo YouTube, que também estamos transmitindo ao vivo. Professor Roque, tem a palavra. Muito bem. Então, uma boa noite a todas e a todos. Um especial cumprimento ao meu querido irmão Renato Selarayan. Quero dizer, Renato, que eu estou muito agradecido de tu teres aceito esse nosso convite para participar do nosso 10º congresso, o primeiro congresso todo online, né, da Faculdade Dom Bosco, e quero que tu te sinta muito bem-vindo em casa, na nossa casa de Dom Bosco, né? E quero te dizer o seguinte, que a tua fala hoje fez com que eu evocasse grandes lembranças, grandes memórias. Tá? E vou fazer uma... Eu sei que tu sabe disso, apesar de eu nunca ter te dito isso, né? Mas eu sou muito grato à tua pessoa, porque foste tu que me apresentaste aos grandes intercâmbios estudantis entre as universidades. Lá pelo início dos anos 2000, a primeira viagem que fizemos juntos, né, a teu convite, foi para um congresso na cidade de Santiago de Compostela, né, que foi uma maravilha, né? Foram 14 dias de muita vivência, né, onde fizemos aquele passeio para Portugal, né, e nos encontramos com o nosso aluno que estava lá fazendo o seu curso de Direito. E só para vocês terem uma ideia de quanto tempo faz isso, eu quero me lembrei agora, né, dessa história, que nós viajamos por uma companhia chamada de Varig. E essa companhia, creiam vocês, eu sei que isso é inacreditável nos dias de hoje, né? A gente, quando adquiria a passagem aqui, a gente podia encomendar o tipo de comida que a gente queria para o almoço e janta nas viagens internacionais. Eu achava aquilo muito chique, né? Eu acho que pelo menos 2 das nossas viagens para a Europa foram com essa mordomia, né? Depois, lamentavelmente, a Varig deixou de existir, né? Mas eu e o Renato visitamos lá na Espanha Santiago de Compostela, Málaga, Burgos. Depois estivemos em Costa Rica, estivemos em Lima, no Peru,
estivemos e depois em outros programas, né, em Córdoba, na Argentina, estivemos em Buenos Aires, estivemos no Chile, enfim, foram milhares, né, de quilômetros, de milhas que fizemos aí, muitas vezes acompanhados de alunos, né, alunos da Faculdade Dom Bosco nos acompanharam em diversas dessas viagens. Aliás, numa das viagens que fizemos para o Uruguai, fizemos em conjunto, eu e o Renato, com alunos da Dom Bosco e da Cezuca, né, Renato? Que fomos para Montevidéu, né? Então, é uma alegria muito grande, né? E é impressionante, né? A gente olhando para trás parece que foi ontem, né? E aí a nossa amizade já vem aí de 30 anos, né? As filhas do Renato me tratam por tio, só para vocês terem uma ideia. Que nós dois nos reconhecemos, Guilherme, como verdadeiros irmãos, né? Então, eu não tenho 33 perguntas para fazer, mas queria deixar esse depoimento aí para todos e o meu agradecimento para o Renato. E também um outro detalhe muito importante, o Renato foi uma das pessoas responsáveis por eu estar dando aula hoje na Faculdade Dom Bosco, porque foi ele que me apresentou o José Nosvitz, que era então o novel coordenador da Faculdade de Direito, da também nova, do também novo curso de Direito da Faculdade Dom Bosco, né? Então, vejam como essa vida acadêmica, né, ela é tão rica, né, e nos traz tantas amizades, e a gente tem que cultivar essas amizades, porque isso é realmente o que fica, né? Então, um grande abraço, Renato, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço, Guilherme, a professora Nair, aos colegas e aos alunos que participaram de mais essa noite de trabalhos no nosso 10º Congresso. Uma boa noite a todos. Só para vocês terem uma ideia, antes de devolver a palavra ao professor Renato, o nosso palestrante da noite de ontem, o professor Maurício Zanotelli, também foi aluno do professor Roque. Não sei se o Roque lembra disso, mas ele lembrou. Ele o professor Roque na assistência, foi meu professor. Professor Renato... Tu sabe que eu tive esse insight, mas eu não tinha muita certeza se eu tinha sido, mas eu imaginei que tivesse sido, sim. Sim. Professor Renato, uma palavra final? Claro, com toda certeza. A primeira delas é só deixar claro, registrado, que nós não fomos, eu e o professor Roque, contemporâneos do Rui Barbosa. É muito significativo isto, com toda certeza. Saibam, pessoal, saibam disso. É muito agradável quando se fala em reminiscências, quando se lembra em uma determinada seara, como no nosso caso acadêmica, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi propiciado, que um colega oportunizou a outro, que fizemos. O professor Roque, dentre as lembranças sobre cidades nas quais nós participamos de eventos, eu tenho a impressão que não citou Montevidéu, porque Montevidéu é quase que, sim, é tão vizinha, é tão próxima, que não consideramos exterior. Uma extensão, como disse ontem o professor na abertura, no início da sua palestra, o professor Mário, uma extensão da sua casa. Assim também nos sentimos. E eu gostaria de deixar claro, registrado, esse sentimento de ter me sentido em casa ao falar. É uma coisa interessante quando a gente... todos nós devemos ter experimentado em um momento ou outro, todos, inclusive os caros alunos que nos ouvem, sim, chegarmos em um determinado lugar, isso acontece sobretudo em relação a uma cidade, a gente já se sentir assim gozado. Parece que eu já estive aqui. Eu não sou espírita. Os espíritas dizem que sim, é possível em alguma outra vida isso ter ocorrido. Não em relação a outra vida, obviamente estou querendo fazer uma analogia no que diz respeito ao fato de ter me sentido também, professor Guilherme, professor Anair, em relação ao curso de Direito da Faculdade Dom Bosco. Há lugares que nos deixam assim engessados,
nós nos sentimos extremamente formais. E outros não, outros nos fazem com que nos sintamos como se estivéssemos em casa, e foi este o sentimento que eu experimentei em casa. Eu agradeço, portanto, o convite que foi inicialmente feito pelo professor Roque, posteriormente materializado pelo professor Guilherme. Professora Nair, um prazer tê-la conhecido. Muito obrigado Igualmente. a todos. Obrigada, igualmente, professor. Obrigado a todos, então, caríssimo Renato, professora Nair, professor Roque. E eu quero convidar vocês para participar do nosso painel de amanhã pela manhã, Contratos Internacionais em Tempos de Pandemia, com o professor André Amarighetto, diretamente da Itália, pelo que me foi passado, cujo debatedor será o professor Silvio Batello. Então, amanhã às 9 horas retomamos os nossos trabalhos. Por hoje encerramos. Agradeço a todos a paciência e a audiência e agradeço novamente ao professor Renato, ao professor Nair, ao professor Roque. Uma boa noite a todos. Boa noite, e até amanhã. Um abraço a todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.